Muito boa noite, meus amigos. Eu sou Malu e hoje estou aqui para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o capítulo 116 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde o benfeitor Emmanuel vai trazer para nós uma reflexão sobre como é que nós vivemos dentro, internamente, dentro de nós, o espiritismo, a religiosidade, o cristianismo. Mas antes gostaria de convidá-los à nossa prece de abertura. Vamos então fechando os nossos olhos, vamos entrando em contato com essa energia crística, né? Quando falamos do Evangelho, então nós precisamos estar imersos nessa energia, que o Cristo possa então nos envolver, abençoando nossa vontade, o nosso propósito de aprender, de melhorar, de vivermos o cristianismo em sua essência. Querido Mestre, seja conosco, nos guia o pensamento e o sentimento, Jesus, que assim seja. Então, a lição do Evangelho, ela vai tratar de uma carta de Paulo ao seu apóstolo Tito, né? Que Paulo tinha como um filho muito jovem, Tito, e foi então para o apostolado com Paulo como o seu tutor. E aí ele diz assim nessa carta: agir de acordo é o tema, o trecho do Evangelho fala assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, essa carta de Paulo a Tito, nos versículos 1-16. E aí vem o benfeitor Emmanuel e traz o seu texto e a sua reflexão a respeito da passagem evangélica. Emmanuel traz para nós o seguinte: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Como com as antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja nas atividades vulgares real a afirmação do bem, que nasce da fé viva. Então, meus amigos, quando nós vamos refletir a respeito desse assunto, né, à luz do Evangelho, né, invocando então o benfeitor aqui, invocando o Evangelho, temos que Emmanuel nos fala sobre que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, e nessa condição o papel dele não é simplesmente observação técnica da ciência do mundo que ele julga instável. Para muito além disso, e muito além, inclusive, né, na condição de uma nova revelação, a doutrina espírita ela não se prende simplesmente
a organizações religiosas, tal qual fez, né, fizeram as doutrinas e as religiões de todos os tempos. Desde que o cristianismo ele foi tomado pelo Império Romano, né? E aí quando nasce então a Igreja Romana, e aí já não o cristianismo já perde então as suas bases e a sua essência ali, quando ela então é tomada pelo poder, né? Nas mãos de um imperador, então ele a transforma na Igreja oficial. Necessário se faria mesmo, né? Que ele se universalizasse, mas ali a partir dali começa então a perder a sua feição cristã e a sua essência. E aí é o que Emmanuel traz para nós, né? Que é como se o cristianismo ele tivesse sido sequestrado, a sua essência foi apagada. E o que nós vimos então historicamente foi a deturpação completa das lições evangélicas. E aí quando Paulo ele diz a Tito, né, que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Paulo está dizendo que muitos que se dizem cristãos, que conhecem Deus, negam através daquilo que vivem, né? Porque para muito além daquilo que nós falamos, do nosso discurso, está as nossas obras, está aquilo que nós fazemos, está aquilo que nós somos em essência. E fica um convite à reflexão. O que é que nós temos feito do Cristo? O que é que nós temos feito da nossa fé em Deus, da nossa crença? Né? Não estamos repetindo os velhos padrões do velho sacerdócio, daqueles que inventaram que Deus era um Deus cruel e vingativo? Não estamos nós também falando com a boca e negando com o coração, negando com as atitudes? A reflexão é realmente essa, quando Paulo escreve isso ao seu querido apóstolo. E Emmanuel, né, o nosso benfeitor, ele vai falar que a Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta daqueles que confessam a existência de Deus e negam Ele. E aí ele diz que o intercâmbio nos dois mundos, e aqui ele insere então essa questão da doutrina espírita, que traz para nós o evangelho com os espíritos, né? De um evangelho vivo, redivivo, tal qual Jesus viveu ali as suas curas, viveu a espiritualidade de uma maneira muito intensa e muito ampla, fazendo ali as suas curas, falando dessa vida depois da vida, falando desse mundo que não era o mundo daqui, desse reino que não era daqui. E Jesus nos convida então a construir esse reino que não é um reino físico, mas é um reino espiritual, um reino que ele precisa começar dentro do nosso coração, dentro da nossa emoção. E quando o benfeitor ele fala que o intercâmbio dos dois mundos, do visível e do invisível, de uma maneira direta, objetiva, ele reajusta os nossos sentimentos. E esses sentimentos, para que isso manifeste a luz divina nas relações comuns entre os homens, porque esse intercâmbio ele traz, como trouxe na época do Cristo, a prova cabal de que a vida existe depois da vida, porque Jesus é o herói que vence a morte e traz para nós notícias então desse mundo que ele sempre disse enquanto esteve encarnado na Terra, esse mundo que não era o daqui, mas um mundo muito além, né, das nossas fronteiras físicas. E ele, né, de uma maneira muito livre viveu isso. E infelizmente depois, quando teve então as suas ideias, tudo que ele viveu e tudo que ele falou,
a essência do que ele ensinou como um grande mestre, sequestrado pelas religiões de todos os tempos. Quando teve tudo isso sequestrado, então encarceraram Jesus Cristo e os ensinamentos, encarceraram Deus dentro de uma religião, dentro de algumas religiões, e nos deram então em troca um Deus punitivo, com muitas proibições, com muitas leis e muitas regras. No entanto, vem aqui agora o Espiritismo como uma doutrina libertadora, consoladora, que a proposta é trazer de volta todo esse evangelho nas suas raízes, na sua essência, lá de quando ele nasce na casa em que se reúnem os apóstolos logo após a morte do Cristo e no seu gigantismo, então, vivem esse evangelho como Cristo havia ensinado a eles, né? Fazendo com que esse evangelho ele se universalize e atravesse os séculos. Conhecemos muito pouco nomes de assassinos, nome de grandes imperadores, de grandes reis, mas o nome de Jesus, ele sobrevive, vence o tempo e na nossa memória, e na nossa vida e na nossa essência, ele está presente. Esse é o convite que nos faz Paulo, para que a nossa fé não seja uma fé morta, que não sejamos hipócritas, que digamos Senhor, Senhor, e no entanto nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que vivem realmente dentro do coração, em sua essência, em suas obras, em tudo que faz, nos seus exemplos, essa verdadeira fé. E esse é o convite, quando Emmanuel diz para nós, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Nesse momento em que recrudesce o mal no nosso planeta e nós assistimos, né, através aí da internet, das redes sociais, que hoje amplia, né, todas as notícias, amplia os acontecimentos e nos traz de uma maneira muito automática todas as notícias, as quais nós temos, é claro, que filtrar, mas vemos aí sim o recrudescimento do mal, a invigilância que abre as portas aí para todo o tipo de ideologia, né, se infiltrar, né, e as pessoas sem filtro algum começam então a crer e acreditar em grandes mentiras dos falsos profetas, os novos falsos profetas, né, os falsos profetas contemporâneos, eles têm nas mãos a tecnologia para disseminar suas falsas profecias, para fazer com que os incautos eles então acreditem nessas falsas profecias e acabem então aderindo a essas ideias que se dizem cristãs, que levam o nome de Deus, mas que infelizmente existem apenas para dividir e para fazer com que a crueldade açoite ainda mais aqueles que já são excluídos, não observando, né, arregimentando mesmo, né, essas pessoas que infelizmente não se permitem sequestrar o seu pensamento, a sua inteligência e coloca essa inteligência, esse pensamento nas mãos daqueles que se dizem os donos da verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado em tempos de inteligência artificial, onde pouca coisa é verdade e muita coisa é mentira. É preciso fazer esse trabalho de filtragem à luz realmente daquilo que nós temos aprendido, à luz do cristianismo redivivo, à luz do Evangelho do Cristo, à luz do que nos traz a doutrina que, como disse o benfeitor, não é simplesmente uma ciência de verificação, mas sim o Evangelho redivivo e o intercâmbio que traz para nós, fazendo com que nós possamos viver em essência essa espiritualidade
mas ao mesmo tempo em que nesse momento histórico estamos vivendo o recrudescimento do mal, é um momento em que, chegando mais próximos que estamos no nosso planeta de mudança, né, deixando de ser um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, esse mundo então que vai mudar, né, esse status, estamos com ferida aberta, né? Talvez seja essa a questão. A ferida está aberta e aí se mostra nessa ferida quem é quem. E aí a gente precisa observar muito a quem nós nos aliamos, a que tipo de pensamento nós nos aliamos, a que tipo de ideias, né, nós nos colocamos aí a par. E o convite é esse, né? É realmente a separação do joio e do trigo, de que lado nós estamos. Se nós seremos agentes desse planeta novo, ou se nós não seremos, né? Se nós estaremos fora, porque disse Jesus, os mansos herdarão a terra. E por mais que o mal ele apareça, ele é barulhento. Nós temos que ter em mente que o bem, sim, o bem é a maioria. A grande maioria das pessoas é boa. A grande maioria das pessoas que compõem o nosso mundo, o nosso planetinha de expiação e provas, o nosso planeta hospital, o nosso planeta escola, é gente trabalhadora, é gente do bem, é gente cristã, é gente que tem o Cristo no coração, é gente que faz caridade, é gente que realmente se importa com o outro. O problema é que o mal é barulhento e está se organizando. Então, o convite é que o bem, então, se organize, que o bem se alie ao bem e que a gente, dentro dos nossos corações, faça essa escolha diariamente de ser do bem, de sermos agentes da construção dessa nova terra, desse novo planeta que abrigará mais o bem do que o mal, onde vamos curar muitas dores e precisaremos cada vez menos das dores para construir, né, esse reino que Jesus aludiu dentro dos nossos corações. E aí a gente volta aqui para as colocações do nosso benfeitor e ele diz que as antigas escolas religiosas, a forças de arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. Então, muito foi proibido, né? Mulheres foram chamadas de bruxas e queimadas vivas, pessoas que tinham a pureza do intercâmbio espiritual, a mediunidade ostensiva, foram chamados de feiticeiros e hereges e também foram torturados e mortos, condenados por um tribunal que se dizia um tribunal do Santo Ofício, um tribunal que matava e torturava pessoas que iam contra essas ideias, que usavam o nome de Jesus Cristo, usavam a cruz, o símbolo de Jesus, para cometerem essas atrocidades. Emmanuel está fazendo uma alusão a esse tempo, né? O controle do sacerdócio. Então, esse sacerdócio que controlou a humanidade por 15 séculos, e eu estou no lugar aqui de professora de história, e quando nós falamos disso, nós falamos com uma certa propriedade, porque estudamos um pouco disso, sabemos que por 15 séculos essa foi a instituição que mais poder teve na humanidade. E aí vem o Espiritismo no século XVIII, trazer para nós o Cristo em suas bases, o Evangelho redivivo, a espiritualidade de uma maneira livre, de uma maneira bonita, e cada vez mais, essa espiritualidade cada vez mais viva, cada vez mais potente, cada vez mais latente, nos convidando, nos dizendo, olha aí, a vida ela vence sempre e a morte ela não existe senão no corpo físico, essa matéria que foi feita para a terra, do pó veio e ao pó voltará. E nós, espíritos eternos, vamos e voltamos e estamos
Nesse momento nós só estamos aqui, mas não somos daqui. Fica o convite, então, dessa reflexão do nosso benfeitor a essa vivência espiritual, ao intercâmbio cada vez mais potente, mais latente, a acreditar realmente que nós somos capazes, sim, de fazer esse intercâmbio, de sentir, de ouvir a espiritualidade que está cada vez mais presente. Que nós, queridos amigos, possamos dar abertura a essa espiritualidade da luz, ao bem e a Jesus Cristo nos seus primórdios, na manjedoura, esse Jesus, esse Deus bom, misericordioso, amoroso, que possamos acreditar, voltar a acreditar e que a nossa fé possa construir um mundo melhor. Que possamos todos então ser abençoados por esse Jesus Cristo, esse nosso Mestre. Que assim seja.